Olá, iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje com muita alegria estamos recebendo aqui uma empreendedora da cidade de Osasco, quer dizer, agora ela é da cidade de Osasco, que está comandando aí a área de marketing, de propaganda, publicidade, de um dos maiores shoppings aqui de Osasco e da região, Super Shopping. Trata-se da Carolina Bonafé. Carolina, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês. Carolina, o programa Invista, ele tem por hábito, até para passar para os nossos jovens que nos acompanham, e os jovens, mudou o conceito de jovem, né? Antes a gente falava de 8 a 80, né? Hoje de 8 a 100, né? Porque a idade média do brasileiro... Ainda bem, estamos avançando cada vez mais. Graças a Deus, né? Então, para os jovens de todas as idades que nos acompanham, nós queremos saber origem das pessoas, formação. Você é de onde, Carolina? Eu sou nascida em São Paulo, né? Então bem próximo daqui, nascida em São Paulo e tenho uma formação publicitária. Legal. Né? Então, logo que eu estava assim, no finalzinho do meu colegial, eu não sei porquê, mas eu me apaixonei pelo mundo da publicidade e aí fiz o meu curso ali, que foi onde eu comecei a ter minhas primeiras experiências profissionais, principalmente em agências de publicidade. Foi ali que começou a minha carreira. Você fez SPM? Fiz SPM. Que é uma escola bem renomada, que era um sonho antigo, porque realmente eu queria muito lidar não só com a área de publicidade e propaganda, mas principalmente com marketing. SPM, historicamente, né? Quando antes não se falava muito em marketing, a escola já era uma referência. Seguramente é a escola de maior referência. Maior referência e uma carga mercadológica muito grande, né? Que está relacionada muito ao consumidor. Então foi ali que realmente comecei a desenvolver todas essas atividades. Tá. E como foi chegar à conclusão, eu gosto de fazer isso, teve influência de algum parente, da família, de alguém, como é que você chegou? Porque esse é um grande drama. Sim. Sabe que a gente sempre comenta aqui no programa, com todos os entrevistados, que é um grande drama para o jovem de 17, 18 anos escolher uma carreira, a faculdade, a universidade que ele vai cursar para o resto da vida. É uma responsabilidade muito grande, nós somos muito jovens nessa idade, imaturos pela própria idade, claro, com algumas diferenças entre as pessoas, mas somos imaturos para imaginar exatamente o que nós vamos ser quando crescer, o que a gente realmente gosta. Às vezes você cursa algumas faculdades e chega à conclusão de que não é aquele caminho. Então, sorte daqueles que realmente se identificam. Eu fui uma dessas pessoas que me identifiquei claramente. Eu não tive nenhuma influência da família, até então não tinha nenhum publicitário na família, mas eu acho que era um pouco do que eu estava vivenciando naquele período. Tinha um pouco do charme da propaganda naquela época. Eu me formei no final da década de 90, então tinha uma coisa assim, a gente tinha uma publicidade no auge, era muito glamurosa também. E tinha uma questão, vamos falar assim, da publicidade em fatos de comerciais, né? E o Brasil sempre foi um país muito criativo. Aquilo me atraía desse ponto de vista. Mas eu acho que foi algo assim espontâneo, foi natural eu me identificar, porque a publicidade está relacionada à comunicação social, de uma forma em geral. Então isso, eu tinha essa extroversão, essa facilidade. Então eu acho que a área foi escolhida muito em função disso. Mas eu acho que teve também uma parcela de sorte, que é a gente realmente se identificar quando a gente faz uma faculdade, com toda a carga que a gente tem de trabalhos, de atividades, você falar, nossa, é isso que realmente eu gosto, né? Que bacana. E olha, poucas as pessoas que eu entrevistei, a gente não entrevistou poucas, já estamos chegando quase no programa de número 1000, que falaram com esse... Foi sorte escolher, né? Também porque... eu acho que é um pouco de sorte, aos 17 anos é muito difícil realmente a gente imaginar. Né? Alguns têm uma predisposição, principalmente aqueles área de medicina, existe um dom, existe uma vocação, mas em algumas outras áreas você tem um pouco assim de cheirinho do que vai acontecer. Eu lembro que inclusive eu prestei vestibular também para direito, que era uma área interessante para mim. Hoje eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, porque eu não sei se direito seria realmente minha grande paixão. Se você pensar, e até serve de subsídio aí para os jovens, que tanto o direito, arquitetura, marketing,
tem um fundo muito grande de relacionamento com o ser humano. Exatamente. Então, ele vai para a área de, na minha época, era exatas humanas, depois passou para humanidades e tal. Exato. Então vai para a área e realmente a gente acaba ficando. Eu também fiz. Mas tem uma conexão, né? Tem uma conexão muito forte. Eu fiz arquitetura, minha primeira faculdade. A segunda foi direito. Tranquei, parei, mas foi direito e estava gostando muito, né? Então fica essa dúvida mesmo para o jovem. Agora, o interessante, importante de tudo isso, quem não tiver a sorte que teve a Carol, né, de escolher a faculdade certa no primeiro, não desista não. Se precisar mudar, mude, ou termine e comece outra. Exatamente. O jovem tem muito tempo. O jovem tem aquela coisa de ansiedade e tal, mas isso passa com a vida. Agora é importante, mesmo que você não goste tanto assim, mas estudar, se informar, ter aquela cultura formal é muito interessante para qualquer carreira. Tantos que vêm aqui, médicos que passam para a área depois do direito, camarada que fez o direito, depois ele vai fazer de migração muito, né? Muitos engenheiros trabalhando em áreas de marketing também. Sim. E aí, todo aquele conhecimento que você teve, a formação, não importa, às vezes, nem tanto o que você fez, mas faça. É preciso mesmo, não pode ter medo, tem que ter coragem, tem um feeling para uma determinada área, tenta se achar no meio do caminho que não é ela. Você só está desistindo de um curso, você não está desistindo da sua carreira. Tentar ler bastante, conversar com as pessoas que atuam para ver quais que são as opções e as formas assim de se trabalhar. Hoje o mercado é muito amplo para trabalho, né, dentro de várias profissões. E tentar e se jogar, literalmente, essa que é a palavra, não desistir, porque essa é sempre uma dúvida que assola assim, todas as pessoas, e não é de agora, são todas as gerações que têm essa dificuldade. Então, assim, procurar ler bastante a respeito e se entregar. Legal. E outra dúvida que nós sempre colocamos aqui, Carol, em que momento, né? Em que momento, assim, se é que dá para ter esse momento, ou se é um processo, normalmente é um processo, mas em que momento você fez a faculdade, iniciou com algum tipo de trabalho, estágio e tal, mas em que momento da vida você fala, puxa, eu quero empreender, eu quero entrar mais nessa... você consegue lembrar, ou foi só o processo? Não, eu acho que foi um processo natural, não foi uma necessidade emergencial, foi um processo da carreira. Assim que eu me formei, eu entrei em agência de publicidade, logo no último ano eu comecei a estagiar, e entrei numa agência de uma referência muito boa, com muitos clientes, uma agência de grande porte, 150 funcionários, e comecei a ter ali o meu dia a dia no atendimento ao cliente, porque minha área dentro de agência de publicidade era atendimento. Né? E durante essa passagem eu trabalhei um período numa agência dessa, depois eu migrei para uma agência que era como se fosse uma in-house de uma agência, de um grupo bancário. Então eu fui trabalhando assim, atendimentos de contas institucionais, atendimento de varejo, atendimento de marcas. Eu fui tendo diversas experiências em agências de publicidade e não só na área restrita de atendimento, como de planejamento. Eu comecei a me identificar com a necessidade de entender o consumidor por trás daquela marca para que eu pudesse auxiliar aquele meu cliente, né? Aquela marca especificamente. Então não era só no gerenciamento do trabalho em si, que é você conversar com uma área de produção para fazer as coisas acontecerem, com uma área de criação, que é quem desenvolve, né, os layouts, que é quem coloca a campanha para funcionar, uma área de mídia. Eu comecei a perceber que eu ficava muito presa só nessas atividades, que eu queria ir um pouquinho além, entender um pouco mais do comportamento, por que as pessoas estavam consumindo, por que elas não estavam. E foi aí que, natural, após 8 anos de agência de publicidade, sendo que na última agência que eu trabalhei era uma agência especializada em shopping centers. Eu trabalhei numa agência que o negócio dela é trabalhar com shopping center, porque entende-se que shopping center tem uma demanda muito diferente. Qual é a agência? Né? DMV. DMV. É uma agência, exatamente. Super grande, uma referência no país, né? O proprietário, ele é oriundo de uma área de shopping centers, então ele descobriu essa necessidade, um nicho de mercado, que era fazer um atendimento e uma entrega diferenciada para o mercado de shopping centers do ponto de vista de publicidade. E eu tive uma experiência de 3 anos nessa agência, e ali foi natural. Como eu passei a atender
absolutamente shopping centers, é uma imersão nesse mundo do varejo. Foi absolutamente natural me apaixonar por isso. Então, quando eu estava muito envolvida com shoppings, nos quais atendia, com as administradoras envolvidas nesse shopping, e aí aconteceu de um convite para que eu pudesse migrar e passar para o outro lado, me tornar cliente, o que acontece muito no ramo de publicidade, comunicação, né? Agência que vira cliente, cliente que vira agência. Então eu fiz a passagem para o outro lado e aí foi quando eu assumi uma área de shopping e comecei a atuar em shopping após 8, 9 anos de agência de publicidade. As primeiras experiências de shopping foram no interior de São Paulo, foram Santa no interior, Catarina? No interior? Também. Eu comecei a atuar, a administradora fica aqui em São Paulo, mas eles têm diversos shoppings espalhados pelas 5 regiões, né, do país, mas eu comecei exclusivamente a atuar no interior, então tive passagens por Bauru, Marília, Rio Claro e Limeira. Então foi muito interessante, porque com isso você consegue ter uma percepção e necessidades diferentes, não só de público, mas como de lojistas de atuação, shoppings com características, portes diferentes, público-alvo, perfis totalmente diferentes. Então cria, né, um jogo de cintura para você entender e lidar com isso. Depois desse período eu tive uma atuação em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, uma cidade extremamente desenvolvida em Santa Catarina, uma cidade assim inovadora, assim, surpreendente para mim. Pensei que só tivesse futebol lá, porque não, a gente só ouve falar do time. Não, exatamente, ficou do Chape. Exatamente, a Chape ficou muito conhecida, né, por motivos um pouco tristes, mas assim, sempre teve referência, inclusive quando eu cheguei lá, eles tinham sido os campeões, que eu cheguei em 2011, em Chapecó, eles tinham sido os campeões no ano anterior, e eu tive a experiência de fazer a inauguração do primeiro shopping center daquela cidade. Nossa. E isso é fantástico, porque você coloca um equipamento onde as pessoas não estão acostumadas a esse processo de compra. Eu cheguei numa cidade onde o comércio de rua, que é tão importante para todos, ele era o único existente. As pessoas pegavam um avião, elas viajavam algumas horas de carro para poder ter uma experiência em shopping center. E o equipamento shopping center a gente vende diversas coisas, né? A gente coloca que o shopping center, a consequência de uma experiência no shopping é a compra. Hoje em dia ela não é o principal ponto. É uma experiência de você entrar no local de convivência, de lazer, de gastronomia, de encontro entre família e amigos. E com isso, consequentemente, você tendo essa experiência e tendo essa sensação de bem-estar, você efetua a compra. Então, o conceito de shopping, ele mudou de uma forma geral, né? Então, foi muito bacana fazer a entrada numa cidade como essa. Olha, Carol, nós vamos fazer já um pequeno intervalo, a produção está até me avisando aqui já, mas você falou de algumas cidades, Marília, salvo engano, Araraquara, Bauru, Rio Claro, Limeira, todas essas cidades recebem o nosso programa. Que legal! Nós temos a CESP, que é a Associação dos Canais Comunitários, muito bem dirigida pelo Fernando Mauro, que aliás hoje é candidato ao Senado italiano, né? Eu até aproveito e falo, se você tem cidadania, é um ótimo candidato ao Senado, Fernando Mauro Treza, que é o nosso presidente dessa rede, e essas cidades recebem o nosso programa. Então, com certeza, muita gente vai te assistir, que você teve relacionamento na cidade. E aproveitar, então, dizer também que nós estamos pela internet, fazendo um live agora pelo Facebook, na nossa página na internet, pelo canal 3 da NET, Cabonet no canal 22, na Vivo Fibra canal 8 e pelo nosso site também, tvosasco.com.br. E para o próximo bloco, você pode mandar agora, vamos fazer esse intervalozinho, você pode mandar a sua participação conosco pelo WhatsApp 981-420-208. Está aparecendo aí na sua tela, 981-420-208. Você manda as suas perguntas, as suas críticas e a gente vai falar aqui no ar com a Carolina. Muito legal por ter vindo. Já voltamos. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno?
Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, o seu hospital ainda melhor. Além de excelência, você encontra a tradição e a qualidade da conceituada Rede D'Or São Luís, um grupo referência em cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. É aqui que você encontra a mais alta tecnologia para a sua saúde e da sua família, além de um completo centro médico com mais de 30 especialidades, consultas com hora marcada e um núcleo especializado no tratamento da obesidade. Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, ainda melhor para atender você. O Joãozinho conseguiu colocar a colher na boca como qualquer criança de 2 anos. A Aninha conseguiu pentear seu próprio cabelo como qualquer criança de 4 anos. Pessoas com deficiências múltiplas podem ser crianças a vida inteira. A Associação Rainha da Paz acolhe e reabilita essas pessoas e suas famílias. Ajude a dar uma infância melhor para quem vai ser criança para sempre. Colabore e faça uma doação. Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz. Você que nos acompanha pelo Facebook, nos canais NET, Cabonet, Canal 3 da NET, Cabonet 22, Vivo Fibra, pelo nosso site, você não tem desculpa para não assistir o nosso programa. E também toda aqui a região, pela RGO, toda essa região aqui, oeste de São Paulo, e também em nossa rede de canais comunitários educativos pela CESP. São mais de 60 canais que retransmitem o nosso programa. Para você que está nos assistindo de outras regiões, nosso muito obrigado. E temos uma moça muito bonita aqui, a Carolina Bonafé, que é diretora de marketing, não sei se é bem esse o gerente de marketing. De um dos shoppings, maiores shoppings aqui da região, o Super Shopping, que veio contar um pouco da sua experiência. E assim, estamos muito felizes com a sua vinda, porque tivemos aí uma primeira experiência com o antecessor seu, o Juan Destro, que eu mando um abraço também. E nós disponibilizamos aí o WhatsApp no intervalo, 981-420-208. Já estamos recebendo aqui algumas participações, mas antes disso, eu gostaria que a Carol falasse como é que está sendo essa experiência de vir para uma cidade como Osasco. Exatamente. Que é, como você mesmo disse, é o segundo PIB do estado de São Paulo, oitavo do país. Só perde em concentração humana para 25 de março, ali em São Paulo, que é conhecida e frequentada por todo o país. Exato. Então, nós temos um potencial muito grande de comércio na região, né, Carol? Com certeza. Como eu estava contando anteriormente, né, eu tive algumas passagens pelo interior de São Paulo, mas depois desse período eu volto após 8 anos, entre algumas cidades, porque depois do interior eu acabei tendo atuações não só em Santa Catarina, mas como em Sorocaba e Campinas, e estou de volta a São Paulo, especialmente agora em Osasco, recém-chegada em Osasco, né? Na verdade eu estou aqui há quase um mês, completando um mês essa semana, e com essa reverência realmente, tinha conhecimento da cidade, tem um pouco de histórico da família, né? Mas vamos, aproveita esse momento e fala do avô, que tem até nome de rua. Como é que é o nome da rua? Guilherme Luiz de Carvalho. Eu soube, exatamente, conversando com minha família, assim, eles chegaram na década de 50 aqui, acredito que antes da emancipação, que é em 62 a emancipação. Isso, exatamente. Chegaram na década de 50, oriundos de Mococa. Então, minha avó e meu avô, com seus 8 filhos, chegaram até aqui e fizeram aqui, passaram aqui um tempo. Meu avô era professor e hoje existe uma rua que é em homenagem a ele, Guilherme Luiz de Carvalho. Olha muito Carol, bacana. Nós temos uma história de vida muito parecida. A minha família também chegou na década, um pouco antes, talvez, final da década de 40. Meu pai também tem nome de rua, Domingos Contim, mas assim, eu nasci em Osasco. Eu sou cidadão, tenho título de cidadão por mérito de ter nascido, né? Mas a cidade, eu acompanhei e vi, por ter nascido aqui, a transformação. E nós éramos eminentemente industriais. Nós tínhamos aqui fábricas, a Cobrasma, que é a fábrica de vagões, de trem e tal. Nós tivemos aqui Eternite, tivemos Santista, tivemos grandes empresas e era um polo eminentemente industrial.
E nós assistimos nesses 20, 25 anos a migração desse setor terciário para comércio e serviço. Certo. Que é hoje, eu diria que é a tendência, a vocação da cidade. Exato. Praticamente 75% do que se produz na cidade vem dessa área de comércio e serviço. Perfeito. E os shoppings estão exatamente vamos dizer, nesse setor. Isso. Né? Então, aproveitando, tem aqui apesar de você ter vindo há um mês, mas você tem com certeza um histórico do shopping. É a pergunta que, deixa-me ver, da Ana Cardoso, final do telefone 2247, ela pergunta como surgiu o Super Shopping, né? Sim. E por que ele veio para a cidade de Osasco. Eu acho que tem motivos óbvios aí, mas exatamente. Quero ouvir de você. Porque nessa época, o shopping vai fazer 13 anos, a cidade sempre teve essa importância muito grande. Nasceu como um bairro de São Paulo, houve a emancipação justamente por essa importância que tinha, né, para a cidade, essa ascensão e esse potencial de consumo. Os shoppings surgem justamente para conseguir atingir esse objetivo da urgência das pessoas em consumirem. E como elas se identificavam-se muito bem com Osasco, elas não tinham essa necessidade de você migrar, atravessar ali uma ponte para poder chegar até São Paulo, foi assim que eu acredito que tenha acontecido, né, o processo de shopping centers e a chegada do Super Shopping também dentro de um complexo, que é o que a gente coloca, assim, que é muito importante. O Super Shopping faz parte de um complexo onde nós temos duas dos principais varejistas, né, supermercadistas que são importantes. Que é o Walmart. Temos o Sam's Club, Cobasi, C&C, e aí dentro desse complexo foi desenvolvido o Super Shopping Osasco para atender uma parcela de público que tem uma exigência diferente, específica com relação ao consumo. Aquele cliente que busca uma tranquilidade no seu passeio, no lazer, possibilidade e variedade de compras, um momento onde ele possa tomar um cafezinho, onde ele possa caminhar de uma forma segura e tranquila com sua família, um ambiente familiar, porque os shoppings são isso, né? Como eu havia falado anteriormente, são momentos de descontração. O shopping promove encontros e convivência acima de tudo. Carol, eu quero aproveitar e convidar quem está nos assistindo, que é aqui da região ou de outras cidades que venham visitar, venham a São Paulo, venham a Osasco, que é um grande polo comercial, aproveitar e conhecer. Se não conhecem ainda o Super Shopping, realmente é tudo isso e mais um pouco que a Carol está falando. E para referendar isso, ó, a Tayane Souza, final do telefone 9013, ela diz aqui, ó, o Super Shopping é o melhor shopping da região. Que bacana. Calmo e pequeno, não sei se é bem pequeno, viu Tayane? Calmo e pequeno para andar. Não fico cansado igual aos outros. Talvez por ter, porque ele é vertical. Pequeno é um elogio aí nesse caso, é realmente uma identificação. Aconchegante, eu acho que ela... É um shopping no tamanho certo, na medida certa, para que as pessoas realmente possam ter esse passeio, essa tranquilidade, um momento de calma e um momento de ter oportunidade de estar junto dos amigos e da família. Olha, aproveitando a Thalita Campos, ela pergunta, está bem atual, ela pergunta aqui, o que teremos de eventos no Super Shopping para o período de carnaval, que já é no próximo final de semana. Sim, próximo final de semana. O Super Shopping vem com uma programação que foi instituída agora no período de janeiro, então nós temos diversas atividades infantis visando esse período também, né? Porque o período de carnaval é muito infantil também para aquelas crianças que permanecem na cidade, porque tem aqueles que gostam de carnaval, da folia, de pular, de viajar, e tem aqueles que gostam justamente de um passeio. Tem muitas pessoas que aproveitam as estreias de cinema para aproveitar durante esse período. Nós estamos falando em 4 ou 5 dias que eventualmente todo mundo tem aí de folguinha, que pode aproveitar com bastante lançamento que a gente consegue entregar com o nosso Cinema Kinoplex. Agora, para as crianças, nós temos, por exemplo, 2 atividades muito interessantes, que são os de games, que é a New Kids Play e a New Kids Play Games,
para que as crianças gostam de fliperama, para os pais que queiram deixar para uma conveniência as crianças brincando numa piscina de bolinhas, elas podem ficar tem cuidadores ali. Cuidadores, exatamente, com que ele faz um passeio, ou ele faz uma compra, ou ele vai na nossa livraria Saraiva e aproveita e compra o restante do material escolar que faltou, ou ele quer fazer uma boa leitura, ele quer sentar num cafezinho nosso e ter ali uma tranquilidade. As crianças podem ficar nesses eventos especificamente. Temos uma piscina, uma grande bolha, que a gente chama de gigaball, né? Que ela é uma bolha gigante, onde as crianças podem ficar brincando dela dentro de uma grande piscina, que é uma atividade assim, muito interessante para as crianças durante esse período também. Olha, e quem eu já fiz isso várias vezes, e quem quiser ir passear e ir numa área gastronômica, tem uma massa, eu gosto de uma massa que tem ali, muito gostosa, é uma das referências de gastronomia aqui da região. Sim, exato, espaço muito adequado, calmo, aconchegante e com grandes marcas, né? Temos uma praça de alimentação com cerca de 25 operações de fast food e de restaurante que suprem essa necessidade. Então são opções de todas as formas, desde restaurantes a quilos, restaurantes à la carte, restaurante de fast food, marcas conhecidas e desejadas por todos do fast food, e também o cinema que fica ali na nossa praça de alimentação, para que esse cliente possa comer uma pipoquinha gostosa na Bomboniere e assistir um filme bem bacana. O Kinoplex é uma referência. É uma referência, são 7 salas, então a gente 7 salas conseguimos ter uma programação bem atualizada com os lançamentos mundiais. Que legal. Olha, a Thalita que perguntou dos eventos, fique tranquila, olha, continue assistindo a TV Osasco, que nós vamos colocar a programação, eu vou pedir aqui para a Carol nos mandar, nós vamos colocar na nossa grade aqui a programação desse final de semana do Carnaval. Continue nos assistindo que você vai ver o que vai ter no shopping. Olha, puxa, acho que é Cardina. Se não for, me perdoe, o final do... não. Eu estou fazendo confusão. Ela está falando, olá, Carolina. Olá, Carolina. É que foi feito... A Luciana Araújo é autônoma. Final telefone 5542. Ela falou aqui, estava zapeando a TV e vi você falando sobre empreendedorismo. Tenho muita vontade de abrir uma loja feminina de roupas. Sim. Como você vê esse setor e como desenvolver uma loja dentro de um shopping? É quase uma consultoria. Exatamente. Não, isso é fantástico. Primeiro que loja feminina, assim... O público-alvo do nosso shopping, assim, o nosso grande perfil acaba sendo o público feminino. Hoje, 62% dos nossos frequentadores são de público feminino, né? A gente percebe que, assim, a mulher determina muito bem o conceito, a decisão e a situação de compra num ambiente mais familiar. Então, sem dúvida, muito espaço para isso. Além do que, a gente está falando um pouco de autoestima, de beleza, de bem-estar, está muito relacionado a isso. Então, há bastante campo. Não, e aproveitar e dizer aí para a nossa telespectadora que, graças a Deus, vamos enterrar essa crise que tanto falando. Graças a Deus, estamos retomando. A economia está lentamente, está começando a cair o desemprego, está começando a reagir, e a gente tem que aí ter um up aí para poder realmente ajudar a passar essa crise. Exatamente. Esse é o momento que o shopping vem passando, de buscar novos empreendedores também para essas pequenas operações de shopping center, que são muito importantes, porque é um momento de retomada, é um momento da gente acreditar. Início de ano funciona justamente para isso, para a gente retomar a economia, para a gente colocar as atividades para acontecerem e com isso ter essa reversão. E o que é muito bom, porque eu também entendo que esse vai ser um ano muito especial. Carol, a primeira vez que você veio foi convite, agora já é uma convocação para você vir, para a gente continuar essa conversa. Conversando. Chegaram várias perguntas aqui, não vai dar para responder todo mundo, só agradecer o Gabriel Guedes, que também mandou perguntas, a Thalita, Campos, Tayane, enfim, todos que mandaram suas participações. Deixar aí, então, os instantes finais aí para sua despedida do nosso público, agradecendo muito a sua vinda, viu? Muito obrigada. Muito bacana esse bate-papo, poder conhecer um pouquinho mais de vocês, da televisão e da cidade, sendo muito bem recepcionada já desde o início. Muito bem. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui e a você que tem acompanhado o nosso programa. Continue mandando suas mensagens
que se não for neste programa, pode ser no geral, sugestões de pauta, 981-420-208, você participa conosco de uma cidade e de um programa muito interessante. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Passou muito rápido. Passou rápido mesmo, né?